Paz, povo de Deus, estamos aqui de novo e hoje irei entrevistar a nossa irmã Jaqueline. Ela é terapeuta e temos a honra de estar aqui novamente. Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Eu que agradeço o privilégio, a oportunidade de estar participando desse podcast, um projeto do Senhor. Eu acredito que coisas grandiosas o Senhor vai fazer através desse podcast. Muitas vidas Ele vai alcançar. Todos os projetos que nascem em nosso coração é uma semente que o Senhor Ele planta, né? Nós precisamos regar e eu acredito muito que esse podcast é um projeto assim, de Deus e Ele já tem alcançado e vai alcançar muitas pessoas. Obrigada, Daniela. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Glória a Deus. Fico muito feliz e honrada por ter aceitado esse convite, né? Então, vamos começar, Vaso. Me fala um pouco, assim, da sua história, do seu começo, da sua infância. Depois a gente vai aumentando. Amém? Amém. Para a gente conhecer mais sobre a irmã Jaqueline, para a gente entender mais o contexto de como foi a vida, quando Deus entrou, quando Deus agiu. Amém. Bom, meu nome é Jaqueline, eu sou casada, sou mãe de 7 filhos, sou serva do Deus Altíssimo, estou a serviço do reino de Deus aqui na Terra, né? E sou terapeuta. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é que as áreas onde nós mais fomos feridas é as áreas que nós mais vamos servir no reino, mais vamos servir para o reino, né? E tenho, na verdade, minha família, nós somos em 15, né? Tenho 15 irmãos. E venho de um lar que na época, na verdade, aliás, para a época, considerado um lar disfuncional. Porque minha mãe é uma mulher trabalhadeira, graças a Deus, mas não tem estudo, sofreu muito, né, com os maus tratos do meu pai. Eu era muito nova quando ela decidiu fugir de casa, aproveitar uma oportunidade em que ele tinha viajado, porque naquela época, quando nós morávamos na Bahia, e para sair da Bahia para São Paulo era uma viagem muito mais longa, porque não tinha essas empresas de ônibus, né? Que tornava a viagem mais rápida e mais confortável. Então, uma viagem que hoje demoraria 2 dias, naquela época demoraria, acho que 5 dias, não me recordo, sei que era bastante tempo. E ela aproveitou uma oportunidade dessas em que ele foi fazer uma viagem para trabalho e decidiu fugir de casa. Por conta de tudo que ela vinha passando, os meus irmãos também, por serem maiores, sofriam muito na mão dele, porque ele era uma pessoa muito áspera, muito ignorante, muito rude. Então, passamos muita dificuldade, porque a minha mãe, ela nunca descansou em nada, ela sempre foi uma pessoa que enfrentou a vida, e para ela não tinha tempo ruim para trabalhar. Então, ela via os filhos dela, mas o que ela podia fazer, ela fazia. E eu lembro na época que nós mudamos, que saímos de lá da casa, né, ela separou, ela saía no sol quente para trabalhar na roça, onde tinham se cortado as árvores e tinham que arrancar o toco da raiz da árvore, sabe? E no sol quente ela fazia aquele trabalho. Então, tudo que vinha na mão dela para fazer, ela fazia. Fazia porque ela tinha dentro dela essa força, né, essa determinação de lutar para não deixar faltar nada para nenhum de nós que estávamos com ela. Já tinha algumas meninas que já tinham casado, alguns rapazes já tinham ido trabalhar fora, mas a maioria em si ainda estava dentro de casa. Então a minha infância, ela não foi uma infância muito fácil, mas o interessante, Noemi, é que eu vejo hoje, não só na minha história, e eu vejo na história de cada um, eu vejo uma oportunidade de Deus, ele manifestar o amor e a grandeza dele. Em toda a história, que nós olhamos para nós, olhamos para o nosso passado, fazemos uma retrospectiva de tudo que vivemos, e muitas pessoas se apegam às dores e vivem uma vida de lamento, né? E não é julgando, porque cada um sabe a dor, o peso, né? A marca, a cicatriz, o trauma que viveu.
Mas quando nós passamos a olhar e entender que no meio de todo esse trauma, de que toda essa dor, de todo esse sofrimento que viveu, ali está uma oportunidade perfeita para Deus manifestar e revelar o amor dele, a grandeza, a misericórdia dele. Então, no meio dessa minha história, houve um tempo que a minha mãe ela conseguiu uma casa e nós tínhamos uma vizinha que tinha 8 filhos e nos tornamos amigos dessas crianças. Então, a minha primeira ida para a igreja foi através dessa família. Eles iam para a igreja e me convidavam. Então, eu vi ali a importância de você valorizar uma criança na presença de Deus. De você ver o quão valioso, o quão precioso é uma criança ser levada para a igreja. Talvez aos olhos de muitas pessoas, você vai ver uma amiguinha do seu filho, uma coleguinha, e, eu vou convidar para ir para a igreja, por quê? Vai só um dia, os pais não são cristãos, né? Na época, minha mãe, ou até hoje ela não sabe ler, muito matuta, né? A mente sufocada muito no que tinha que fazer, no que tinha que lutar, no que tinha que batalhar para poder sustentar os filhos. Então, talvez a gente olhe para um olhar físico, natural, né? E não, eu levo um dia para ir brincar, para se distrair, para estar com os meus filhos, porque sempre estão aqui brincando. Só que a importância desse momento é algo tão valioso e tão precioso que nada pode tirar. O tempo não pode apagar. Porque naquelas minhas idas para a igreja, eu fui marcada. Teve encontro. Eu tive encontro com Deus. E eu fui marcada de uma forma que, ao passar do tempo, nem eu mesmo sabia. Mas ia chegar uma determinada data, ia chegar um determinado tempo, que o Senhor ia me trazer à memória coisas que eu vivi naquele tempo de criança. E o Senhor ia dizer, eu estive com você. Eu estava com você. Em meio às dores terríveis, em meio a choros, em meio ao desespero, você não estava sozinha. Ia trazer a lembrança, né, a memória. E isso é a importância, né, de desde cedo levar o filho para a igreja. Ou se tiver algum amiguinho, acontecer assim. Minha infância também, eu vivi na igreja, né, eu já vivi na igreja, só que depois eu saí. E eu vejo assim, se eu não tivesse talvez passado a minha infância, ia ser muito mais difícil também. E como no meu caso, eu tive a minha mãe, eu tive já a minha família, mas no seu caso, conhecer uma amiga, né? Então, Deus, ele arruma tudo. Porque quando eu saí da igreja, depois eu voltei. Que é aquilo, leva o seu filho desde pequeno, ele não vai saber. Quando ele sair, ele sabe para onde ele tem que voltar. E é super verdade. Hoje eu levo meu filho para a igreja, eu falo, eu não quero ir de novo. Eu falo, você vai sim. Aí ele chega lá, ele fica com resistência para ir, mas quando chega lá, toca o vamos filho, ele começa, a gente vamos adorar, vamos orar agora, ele não quer orar, vamos orar, você tem que orar, porque assim eu sei que desde pequeno ele está aprendendo o melhor caminho, e se algum dia ele chegar de sair, eu sei que ele vai voltar, porque já está sendo implantado ali o amor de Deus, o cuidado desde pequeno. E tem algo muito mais poderoso que é invisível, é isso que nós não compreendemos, o ambiente da igreja, ele é diferente. Quando a criança, quando o adulto, seja quem quer que seja, chega dentro da igreja, o ambiente daquele lugar ele é diferente. Ele te abraça, ele te envolve, ele te traz o amor do Pai, ele se manifesta o amor do Pai. E naquele ambiente são liberadas palavras. Através da oração, o próprio Espírito Santo move a oração e crianças, e casais, e famílias são alcançadas, são marcadas por aquelas palavras. Né? Da oração, da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é lançada como semente. E uma coisa que é impressionante, e nós precisamos estar muito atentos, é que muitas vezes estamos conversando como adultos, e as crianças estão à nossa volta brincando, e a gente imagina que elas não observam o que está sendo falado. Só que a criança ela é muito esperta e muito mais do que a gente pode imaginar. Então, ela está atenta e ligada no que ela está brincando, só que ela está ligada no que nós estamos falando, ela está conectada. Então, palavras que são liberadas no ambiente da igreja, elas se conectam. Então, eu sei que esse tempo, eu não lembro quanto tempo eu passei indo, mas eu lembro de... muitas vezes eu dormi no banco da igreja, era um banco de madeira. E era tão bom, né? Tipo assembleia, chegava o momento do culto.
Sim, eu lembro que eu também, quando eu ia pequenininha, eu dormia direto. Eu não aguentava. Era Mas eu muito lembro também, Noemi, dos domingos, da escolinha bíblica dominical. dominical. Eu Ai, que lembro, tempo a bom. gente era separado para uma salinha do Sim. lado da E igreja. os Eu lembro dos livrinhos, momentos. e aqueles livrinhos que a gente tinha que acompanhar o professor. É uma saudade gostosa, são lembranças Sim. gostosas. E eu lembro assim, quando eu participava também do louvor e estava ali com as crianças na frente, louvando. Então, naquele momento e naquele lugar, naquele ambiente, eu me sentia amada. Jaqueline, você não se sentia amada pela sua mãe, pelos seus irmãos? Eu me sentia. Mas, no decorrer da minha vida, eu passei situações que eu falo para você assim, eu sei hoje, né, até mesmo não só pela parte cristã, né, hoje eu sou intercessora, hoje eu sou missionária do Senhor, já parei para conversar com muitas pessoas, trabalho também na área da libertação, então já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas. E hoje eu atuo também na área da terapia, então mais ainda, né? Uau. Mais ainda. Todas as áreas estão juntas. Conectadas uma outra. Sim, sim. Então hoje, tipo assim, eu vejo mais ainda, de uma forma muito mais clara, o quanto que a gente, quando criança, nós somos atingidos, não só por traumas, mas por pancadas. Qual é a diferença, Jaqueline, de um trauma para uma pancada? Um trauma é se eu comprar um carro, eu tenho um carro e eu pegar o meu carro e eu der com ele numa batida só numa parede, ele vai se quebrar e se estourar inteiro. Isso é um trauma. A pancada é se eu comprar esse mesmo carro, eu pegar um martelo e todos os dias ele bater nele. Ele vai ficar marcas. Uau. Mas vai ficar no final de um grande tempo. Ele vai ficar muito, muito deteriorado. Então, assim, muitas vezes você vai conversar com uma pessoa de primeira e ela vai dizer, não, a minha vida foi tranquila, a minha infância foi tranquila. E eu não sei porque eu passo isso, eu passo aquilo, né? E muitas vezes a minha mãe era muito simples, ela é muito simples, muito trabalhadora. E eu tenho 2 episódios que eu lembro da minha mãe com muito orgulho. Ela não tem estudo, mas pensa em uma pessoa que me ensinou a ser educada com as pessoas. Eu era uma criança muito estourada. Eu era uma criança que eu não tinha paciência, eu não tinha tolerância mesmo. As pessoas, minha mãe, nessa época, ela vendia leite também em casa. E as pessoas vinham para comprar o leite, vinham para conversar com ela. E às vezes as pessoas chegavam e eu, bom dia. E eu não tinha a educação de dar um bom dia, eu respondia com patadas, eu era uma criança. E eu lembro de uma vez que tinha um rapaz em casa, ele sempre ia na parte da manhã. E eu levantei, ele estava lá e ele foi falar comigo, eu virei e falei assim, mas você está aqui de novo? Eu não tenho o que fazer não, vai para sua casa. E já aconteceu isso lá em casa. Meu filhinho vê uma pessoa, de novo você aqui. Miguel. E aí a minha mãe virou para mim e falou assim, Jaqueline, por que você fez isso? Eu falei, mas é verdade, ele está aqui todo dia e enche o saco. Mas Jaqueline, às vezes a forma que você fala, você não sabe nem por que ele está aqui, o que ele está precisando, e a forma que você fala, sério, as pessoas não precisam fazer isso. A minha mãe não tem estudo, ela não sabe ler. Ela não sabe escrever. Mas é humilde, né? Mas é humilde, ela sente ela sente pelos outros. Então aquilo ali me fez refletir. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu lembro que acho que eu tinha por volta de no máximo 10 anos de idade. Bem nova mesmo. Muito nova, muito nova. E aquilo ali me marcou. Me marcou porque me ensinou a, antes de eu falar, pensar na pessoa que vai receber o que eu vou falar, a forma que ela vai receber. Ah, mas você consegue sempre pensar antes de falar? Não, não consigo. Às vezes nós temos momentos de explosão, mas eu digo que mudou muito, muito do meu jeito, muito explosivo de falar para ferir as pessoas, achando que falar a verdade era o essencial e era algo que me valorizava, era algo que, é algo maravilhoso da minha parte. Eu falo mesmo na cara e não quero nem saber. E eu aprendi isso muito nova e eu agradeço muito a minha mãe. Muito sábia, muito sábia. Muito, muito. Ela instruiu e muito bem, né? Muito. E muito bem. Em poucas palavras, num gesto muito simples e verdadeiro. E é isso que a gente
né? O que nos marca e que leva, a gente leva para a vida, na verdade. Então, resumindo mesmo, bem resumindo a minha infância, viver dentro de um lar, né? Com muitos irmãos. Com Como é que é para viver com 15 irmãos? um tumulto. Tinha muitas brigas, porque lá em casa a gente era em 4. Era um terror. 4, agora imagino em 15. Não, era muita briga, muita confusão. Principalmente porque a maioria dos que tinham ficado em casa eram meninos. Só tinha ficado eu de menina. Sim. Então somos 7 meninas e 8 meninos. 7 meninas. Olha, era mais meninos. E as meninas já tinham praticamente se casado todas, faltava eu só. E o restante que ficou em casa foram os homens. E, então, minha filha, pensa na confusão que era. Eles eram ciumentos? Não, nem de irmão é ciumento. Né? Não, porque eu era muito revoltada. Eu era muito revoltada e ninguém mandava em mim, porque eu não aceitava que ninguém mandasse em mim. Eu tinha passado por situações na minha vida que depois do processo da terapia, depois do processo com Deus, eu consegui discernir e trabalhar isso dentro de mim e entender aquilo que eu passava, que eu sentia. Porque havia dentro de mim uma revolta, uma ira muito grande. Mas assim, sente que essa revolta, essa ira, do caso lá de trás, da situação da mãe que fugiu, do pai, como que foi assim a convivência? Depois chegou de encontrar o pai, chegou de rever ele ou não? Revi. É uma história muito longa. Esses são muitos detalhes e não dá para contar tudo. Podemos fazer uma série. Não dá para fazer uma série. E não dá para contar mesmo, porque isso é muito longa. E eu estou tentando procurar alguns detalhes, assim, não me perder e ser mais objetiva. Porque, na verdade, assim, depois de alguns anos, ele voltou casado e fomos eu e o meu irmão, que é um ano mais velho que eu, a gente ia passar as férias na casa dele, né? E nós dois éramos tidos como os filhos queridos dele. Os outros ele era muito estúpido, muito. Depois dizem que os pais não têm filho preferido, né? Não, mas para não chegar em detalhes do que ele realmente fazia, pensa naquelas histórias daqueles homens matutos e grosseiros do passado que maltratavam os filhos, que não tinha mesmo amor, respeito, não tinha isso. Era ele para pior. Meu pai, ele era assim. Então chegou um tempo que fomos, eu e ele, o Leandro, voltamos para casa dele para passar as férias. Até então era tudo bem, tudo mais ou menos normal. Ele tinha esposa, tinha uma outra menina lá que era filha dela. Mas eu acredito, Noemi, que a minha revolta, além de a falta, a ausência do papel de pai, paterno, na vida de toda criança, gera nela uma lacuna que é difícil de você resolver, a não ser mesmo ao decorrer do tempo em Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, né? Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai digerindo, você vai trabalhando. Conheço pessoas hoje, mesmo adultas, ainda não conseguem nem se relacionar com Deus porque não tiveram essa presença, esse papel de pai na vida delas. Então ficou esse vazio, essa lacuna, e eles não sabem trabalhar com isso. Eu sei que uma parte da minha disfuncionalidade nessa época é isso, né? Mas eu também passei por algumas situações de abuso. Abusos mesmo, físico, abusos de autoridade. Na adolescência, né? ou foi na infância? Na infância, na adolescência. Porque, assim, o abuso, ele é algo que a criança, ela passa uma vez e parece que gera algo nela que atrai outras pessoas para dar continuidade nesse abuso. É muito raro você ver uma criança, eu já conversei com pessoas, falam assim, eu sofri abuso uma vez. Passei por uma situação que uma pessoa tentou passar a mão em mim, uma pessoa tentou me abusar, fez isso, aquilo, outro, né? Mas a maioria das histórias que a gente ouve é que, na verdade, o abuso, ele acontece a primeira vez, e parece que você fica marcada e literalmente abusadores são atraídos
a essa criança, para que esse abuso ele continue acontecendo, ele continue sendo algo repetido. E quanto mais você é ferida, quanto mais você é invadida, uma criança não tem como entender isso. Não sabe que aquilo é certo ou Não errado. sabe que é errado. Se uma criança Às ela vezes sente acha prazer, que é normal aquilo e não é. eu acho que nem normal ela pensa que é. Porque por mais que uma criança seja uma criança, ela sabe, porque é do instinto do ser humano, e até porque o abusador, quando ele comete o abuso, ele tem a tendência e a descaradez de chegar para a criança e falar, né, ó, não pode contar para ninguém, não fala para ninguém. Ó, se você contar para alguém, vai acontecer isso ou aquilo outro. E vai dando coisas para essa criança para calar a boca, para um calar a boca, para ela ficar quieta. Então vai comprando. A criança fica dentro de si com um sentimento de culpa, porque ela foi iludida, ela foi dilubriada para, ó, eu fiz algo errado, mas você não pode falar. Eu tô te presenteando, você aceita o presente, então você é conivente. Implantou, além da ruptura da inocência daquela criança, além de você invadir ela através do abuso, implantou nela o sentimento de culpa. Como que uma criança vai saber lidar com isso? É forte, porque no caso a criança recebeu, então aí ela acha que ela faz parte porque ela aceitou isso, mas não foi. Sim. Então eu tinha uma revolta depois de algum tempo. Eu passei por muito processo com Deus na minha caminhada com o Senhor. Eu orava e eu falava, Senhor, eu perdoo, libero perdão. Porque eu aprendi que perdão você não sente para você liberar, você declara. E você vai vivendo o processo de ser curada, né? E muitas pessoas elas acham que precisa sentir, que ela vai sentir primeiro para depois ela liberar o perdão. E na verdade você não consegue. Porque se você não decidir quebrar as trancas, quebrar as algemas, quebrar as correntes que te prende a essa pessoa, que no caso são as amarguras, a revolta, o sentimento de vingança, né? Todo aquele sentimento que te prende, se você não decidir fazer isso, você sempre vai carregar aquele morto do seu lado. E na verdade é aquela história. Você está tomando uma pílula de veneno todos os dias, você não fica matando alguém, você está matando. Quando eu vim para o Senhor, eu entendi isso. Foi um processo muito longo, muito dolorido, mas uma das coisas que o Senhor logo me fez entender é que o perdão não era algo que eu iria sentir. Era algo que eu precisava liberar e declarar com as minhas palavras. Senhor, eu perdoo. Senhor, o meu coração dói quando eu me lembro. Senhor, é assim, assim, assim. Mas eu decido perdoar. E eu lembro de muitas vezes que eu fazendo essas orações, eu achava que já tinha perdoado, eu achava que eu já tinha resolvido. E eu chegava no culto e vinha alguém orar por mim e começava a orar e falava assim, Senhor, trabalha no coração dela, limpa o coração dela. Eu ficava, mas que limpar meu coração? Eu já liberei o perdão, não tenho mais raiva. Já sentia que estava limpa, né? Eu já sentia, porque eu estava fazendo o que me ensinaram. Declara. Sim. Até que um dia eu entendi que eu tinha pego todas essas dores, eu tinha declarado perdão através de palavras. Mas eu tinha pego essas dores, lançado dentro de um quarto, fechado a porta, deixado escondidinho. Como uma sujeira que você varre e deixa embaixo do tapete que você não vê. Então, quando eu entendi isso, eu falei, Senhor, eu não vou liberar só de palavras. Eu vou liberar de verdade, eu vou abrir o meu coração. Senhor, tira toda sujeira. Chorei muito, muito na presença do Senhor, foi um processo muito dolorido. E não foi uma cura instantânea. Mas foi ali que começou verdadeiramente a cura da minha alma. Foi ali que a minha alma ela começou a ser verdadeiramente tratada pelo Senhor. Então, a minha infância, né, a minha pré-adolescência foi muito conturbada, muito problemática. Eu, muito nova, comecei a beber, comecei a fumar. Com 11 anos de idade, eu achava que era adulta. Eu achava que eu mandava em mim mesmo. Eu não aceitava que os meus irmãos me colocassem limites, que eles falassem comigo, que me dessem ordem.
A minha mãe tentava, mas ela não conseguia me impor limites. Então, Sim. E como já tinha passado também por todos esses traumas, talvez escutar alguém depois de ter passado tudo isso fica difícil, né? e Às eu vou te vezes, confessar algo que na altura não, muitos deles eu não lembrava. não. Muitos deles eu não lembrava. Muitos eu vim lembrar em processos com Deus. O Senhor começou a me levar em sonhos, me mostrar coisas que tinham acontecido. O Senhor me dava visão. E quando eu chegava nessa situação, o Senhor me trazia a lembrança daquele momento, daquele dia, daquele acontecimento. Uau. Mas até então eu não lembrava. Jaqueline, você era revoltada porque você lembrava disso, lembrava daquilo. Algumas coisas eu lembrava, mas de todas não, da maioria eu não lembrava. Eu achava que eu era revoltada porque era Revoltada, né? revoltada. Adolescência, né? Mas eu tinha uma dor dentro de mim que era indescritível. Então, assim, se eu quisesse ir para a rua, ficar até tarde da noite, eu ficava. Minha mãe e meus irmãos tentavam pôr limite, tentavam, mas eu resistia. E eu lembro de um dia que eu desci na praça para conversar com alguns colegas e falamos, vamos para a piscina? Vamos. E eu voltei para casa para tomar um banho, colocar o biquíni. E uma coisa muito sutil aconteceu. Eu entrei na cozinha para ir no quintal pegar toalha e tinha um veneno de matar mosquito, mosca, em cima da mesa. E eu lembro de passar o olhar nele assim, simplesmente peguei um copo, coloquei e bebi. E fui tomar banho. Bebeu veneno. Bebi. Para você ver. Do nada, viu lá e falou, vou tomar um veneno. Para você ver o tamanho da dor que tinha dentro de mim. Porque o que é alguém que tenta se suicidar? Ela não está tentando acabar com a vida dela. Ela está tentando pedir socorro, mas ela não sabe do que, ela não sabe como pedir. Você sabe que tem um estudo com pessoas que tentaram suicídio e que não deram certo esse suicídio? E elas dizem que no ato, no segundo de acontecer o suicídio, elas tinham arrependimento. Elas se arrependiam do que elas faziam, do que elas estavam tentando fazer. Esse é um estudo verídico. Então, assim, por esse estudo, eles entenderam e concluíram o quê? Que as pessoas que tentam suicídio, elas não estão realmente tentando se matar, elas estão tentando pedir um socorro. E na hora do desespero, o que elas conseguem fazer é aquilo. Então, eu lembro que eu estava bem, estava com os meus colegas me arrumando ali para poder ir para a piscina. E do nada, eu vi, simplesmente não pensei, só coloquei no copo e bebi. E fui tomar banho. E quando eu voltei para o quarto para me vestir, minhas vistas começaram a ficar turva e eu comecei a desfalecer e apagar mesmo. Daí eu bati na porta, consegui abrir e chamei a minha mãe. E ela não entendeu nada, porque estava tudo bem. Quem imaginou que eu poderia entrar em casa do nada e fazer isso? Sim. E, esse pessoal mais antigo, eles têm uma sabedoria muito, muito perfeita. Então, ela começou a me perguntar e eu ali passando muito mal, muito mal, muito mal, e apagando, e desmaia e volta, desmaia e volta. E ela perguntando o que tinha acontecido, o que tinha acontecido. E daí eu vi que eu realmente estava ali prestes a morrer. Porque eu comecei a passar uma agonia muito terrível. E aí eu falei para ela que eu tinha tomado o veneno, daí ela foi e fez um chá, eu lembro na época, de folha de algodão, pé de algodão. Uau. E me deu para tomar. E quando eu tomei, eu comecei a vomitar, coloquei aquele veneno tudo para fora. Fiquei, acho que 2 dias de cama, se eu não me engano. Fiquei muito ruim, muito mal, passei muito mal. Mas sobrevivi. Uau! Que testemunho! E eu não fazia ideia do que era essa dor dentro de mim. Eu só queria que essa dor acabasse, eu só queria alguma solução, só queria sentir que estava bem sem aquilo, né? A gente não consegue entender. Por isso que hoje em dia eu falo com muita delicadeza. Preste atenção no seu filho, preste atenção se ele é pré-adolescente, se ele é adolescente, qualquer sinal de tristeza, não vai dizendo que é frescura, ouve, dá ouvido,
Muitas vezes ele não quer só falar, ele não quer que você fale, ele quer só falar, preste atenção. Eu tenho um filho hoje de 17 anos que a maioria dos dias eu tomo café com ele. Então, se eu vou tomar café com ele, eu tenho que esperar. Eu vou tomar café com o meu psicológico preparado, porque ele vai me contar tudo o que aconteceu no vôlei dele. Detalhe por detalhe, eu vejo que aquilo faz bem pra ele. Sim. Eu vejo que aquilo ali deixa ele se achando, assim, e eu fico ouvindo, assim, com gosto de ouvir ele falar. Filho, que legal. Mas não importa. É importante ouvir, né? Muito importante, muito importante. Uma criança que se corta não é frescura. Uma criança que se agride, uma criança que se isola, não é frescura, não é nada demais. Procura saber com muita sutileza, com muita calma. Tem alguma raiz, tem alguma causa, né? Dá muita atenção a isso. Hoje em dia, eu participo de muitos grupos e o número de mães pedindo socorro com crianças depressivas é muito grande. Com crianças que estão depressivas, com crianças que estão se cortando, se mutilando. É muito grande. É assustador. Para a gente que é mãe, é assustador. E a tecnologia hoje em dia, para as crianças, não tem sido nada bom. Não, porque, na verdade, a nossa mente, o nosso cérebro, ele não diferencia, ele não faz diferença. Se o que eu vivi ou o que eu estou vendo. Ah, não, o que eu vivi é real, o que eu estou vendo não é real. Não, para o meu cérebro, os dois têm a mesma força, o mesmo valor, o mesmo significado. Se eu assistir um filme de ação, para o meu cérebro, toda aquela adrenalina que eu começar a entrar e deixar eu me absorver por aquela cena, para o meu cérebro, eu estou vivendo aquilo ali. Então ele vai começar, o meu corpo vai começar a produzir. Tudo que a adrenalina ela produz, ela libera. Se eu assisto um filme de terror, o que o medo gera em mim, no meu corpo, o meu cérebro começa a trabalhar, as minhas glândulas, os meus hormônios começam a liberar todas as substâncias, como se eu estivesse vivendo uma cena real. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter hoje para os nossos filhos na vida atual por conta da internet, né? Por conta dos filmes, dos vídeos, por conta da tecnologia em si, né? Sim. Então, e voltando ao meu assunto, sim, voltando à adolescência. Era uma adolescência muito problemática, então eu não sabia lidar com isso, lógico, né? Pela minha idade, minha mãe também não sabia. Meus irmãos, cada um deles tinha a vida deles, então tentava ali daquele jeito. Não, essa menina tem que ter limite, não sei o quê. Mas não tinha o conhecimento, não tinha aquela delicadeza de falar, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Como hoje muitas famílias não têm isso. Tá todo mundo tão envolvido nas suas próprias metas, tá tão envolvido nos seus próprios projetos, né? Nos seus trabalhos, nas suas dores, cada um tem as suas. Eu estou falando das minhas. Mas se eu sentasse aqui com cada um dos meus irmãos, eu tenho certeza que cada um deles tinha uma história muito mais triste do que a minha para contar. Eu não estou contando a minha história hipervalorizando a mim e desvalorizando a ele. Quando eu conto a minha história, no momento em que eu falo para você, Noemi, para todos que nos assistem, a minha história, o meu coração e a minha mente remete a cada um deles, porque eu não vivi as dores deles, mas eu imagino e comparo que pela minha dor e por tudo que eu vivi, eles viveram dores semelhantes e talvez piores do que a minha. Isso é normal do ser humano. É normal da vida, né? Sim. Talvez normal numa forma de dizer que, se nós formos comparar, todo mundo vive isso, né? Mas não normal de natural, de ser algo natural. Né? Então, resumindo essa parte da minha infância, é isso. Eu tive uma infância bem problemática, bem difícil mesmo. Glorifico a Deus por esse tempo que eu passei na igreja, porque foi um tempo em que eu fui realmente marcada e que lá por volta dos meus 14, 15, 16, daí para frente, em alguns momentos específicos o Senhor me trazia à memória esse tempo em que eu tinha ido para a igreja, né? O Senhor falava ao meu espírito, mesmo que eu não entendia na época, que era o próprio Senhor falando comigo, mas eu sei hoje que era Ele falando comigo.
E comecei a beber muito cedo, comecei a usar droga muito cedo. Me casei uma primeira vez, me casei não de papel, mas decidi morar com uma pessoa que eu tinha por volta dos 13 para 14 anos. E eu tive a minha primeira filha, ela nasceu, eu tinha 15 anos de idade. Na época, foi um motivo de muita alegria, porque eu queria ser mãe, eu achava que... Eu casei muito nova, então por volta dos 13, 14 anos, eu fui morar com alguém. E eu tive a minha primeira filha com 15 anos. Ela nasceu, eu tinha 15 anos. E, na verdade, eu tinha um desejo no meu coração muito grande de ter uma filha. Eu achava que eu tendo uma filha, eu sendo mãe, isso ia me validar. Por conta de muitas loucuras que eu já tinha feito, mesmo tão nova, por conta de muitas coisas, né, erradas, muitas escolhas. Para você ter ideia, eu aprontei tanto, tanto com a minha mãe, tanto, 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 que chegou um tempo, uma época, isso depois, né, nós conversando, ela falou para mim assim, que ela tinha vergonha de sair na rua, de tanto que eu aprontava. As pessoas falavam, né? Falavam. A mãe da irmã Jaqueline. A filha de... A minha mãe, o nome dela é Maria, mas na época ela era conhecida por um apelido chamado Loló. A filha de Loló. Então, assim, eu pegava moto, bebia. Teve uma festa que eu peguei uma moto, uma XR, e eu fui dar uma volta na praça, e bêbada já, eu entrei na casa de uma senhora. Eu arrombei a porta dela. E entrei com tudo, saí levando o sofá e tudo. Ela acordou assustada comigo, parada dentro da casa dela. Nossa, e a minha mãe estava dormindo em casa, coitada. Então depois teve que pagar todo o prejuízo da porta, teve que pagar prejuízo de tudo. O susto, né, do que eu tinha feito. E eu era muito inconsequente. Então, aquilo começou a me gerar um pesar no meu coração, tristeza. E eu achava que quando eu casasse, formasse a minha família, o eu ter a minha família iria me validar. Ia preencher, né, talvez, o que sentia. Eu ia ter que me ocupar e aquilo ali, não, você vai agora ser valorizado, você não vai mais fazer as coisas erradas que você faz, a sua mãe vai sentir orgulho de você, você vai dar orgulho para ela, as pessoas da sua família também vão te ver com outros olhos, né, não como aquela ovelha negra, porque literalmente eu era a ovelha negra. Eu dei muito trabalho para minha mãe, eu te amo muito, mãe. Você não sabe disso. Então, aos 15 anos a minha filha nasceu. Depois, 2 anos, não. Depois de uns 4 anos, mais ou menos, o meu filho nasceu. E aí esse casamento, né, não deu certo. Não deu certo. E como foi, assim, ser mãe tão nova, tão adolescente, e já ter casado? Como é que foi toda essa bagagem, assim? O que diria desse momento que passou? A parte em que eu tive a minha filha, em que eu tive meu filho, foi maravilhoso, porque é uma alegria, é um amor que a gente que é mãe sabe como que é. Mas é aquela velha história. É uma fruta amadurecer fora do tempo. Não tem o mesmo sabor, não tem a mesma essência, não tem as mesmas vitaminas, não tem. Você está amadurecendo fora do processo, fora do tempo. Porque eu já estava com a minha vida fora, desalinhada do tempo. Eu estava me tornando e me achando madura antes do tempo. Eu estava querendo ser independente antes do tempo, né? E eu ser mãe nova, por mais que me trouxe uma maturidade, porque ali realmente a gente aprende a ser madura, né? Você vê uma outra pessoa, uma pessoinha tão pequenininha, ser dependente de você, gera verdadeiramente uma maturidade. Não é uma maturidade que, às vezes, você conversa com uma criança de 13, 14 anos e aquela criança tem uma mente assim mais equilibrada e você fala, nossa, conversa bem, né? Parece ter mais idade. E isso, na verdade, faz até mal para aquela criança que está ouvindo, porque ela entende como se ela, eu já posso ser adulta, né? Sim. E, na verdade, não pode, não tem como, sabe? Mas quando você tem esse serzinho independente de você,
é uma maturidade que fora do tempo mesmo ela chega, ela precisa chegar, ela precisa. Principalmente porque não tinha ninguém mais perto de mim. Eu morava em São Paulo, minha mãe mora ainda hoje na Bahia, eu não tinha família perto de mim. Então, assim, era eu e a minha filha, e o pai dela na época, né? Então, eu precisava realmente exercer essa maturidade, colocar ela para fora e cuidar. Foi bem desafiador, mas foi um tempo muito bom para minha vida. Que bom. Foi um tempo O maravilhoso. nascimento de uma criança é sempre, para a mãe, então parece que é um presente, né? É um presente. A minha filha, eu desejei muito ela, por mais que eu era nova. Eu tentava engravidar, e daí no final do mês, quando eu via que não engravidava, eu chorava, eu lembro. Nessa época eu trabalhava, eu tinha uma pizzaria junto com o pai da minha filha. Então eu chorava, daí o próximo mês estava lá eu esperando de novo. E quando deu positivo, aí foi aquela alegria, foi aquele, né? Então foi maravilhoso. Mas não era para ser, né? Foi algo assim muito impossível da época, da minha idade, foi uma decisão muito imatura da minha parte de casar, de querer morar junto, de ter filhos cedo. Eu não me arrependo dos meus filhos, me arrependo da circunstância em si, né? Porque essa época foi uma época muito dolorosa. Se havia dentro de mim uma dor que precisava ser curada, essa dor ela aumentou. Essa dor ela foi intensificada dentro de mim. Porque quando eu separei do pai dos meus filhos, eu morava em São Vicente, a minha mãe nessa época estava comigo, mas ela resolveu voltar para a casa dela e eu não tinha com quem deixar os meus filhos. E daí eu precisava fazer uma escolha. E a escolha que nós conversamos e achamos que seria melhor e adequada para aquele momento era que os meus filhos fossem embora com ela. Eu relutei de primeiro, pensei muito e decidi aceitar, decidi deixar que os meus filhos fossem com ela para a Bahia. E eu lembro que o dia que ela viajou, até o último instante, antes dela sair, ainda tinha dentro de mim uma esperança de que ela ou um irmão meu, que na época eu trabalhava para ele, falasse para mim assim: não, Jaqueline, você não vai precisar deixar os seus filhos irem, você vai ficar com eles. Eu não sei da onde, porque eu alimentei essa esperança, mas até o último instante tinha essa esperança dentro do meu coração. Mas quando chegou no momento que o meu irmão falou assim: olha, o Marcos já está aí para pegar a mãe e levar para a rodoviária. Aquele momento que eles desceram aquela escada, eu não me lembro de uma dor tão grande. Foi uma dor que parecia que o meu peito ele estava sendo rasgado, mas a minha alma ela estava sendo rasgada. Era uma dor desesperadora. Era uma dor que literalmente, como se um pedaço meu tivesse sendo arrancado. Então eu chorei muito, eu entrei muito em desespero. E ao mesmo tempo eu tinha que me fazer forte, porque me fazer forte para eles, me fazer forte para minha mãe e para todos, porque eu não era uma pessoa também que não queria me mostrar fraca para ninguém. Sim. E por que não pensou em ir junto com ela para Bahia? Então, não pensamos em ir junto porque, Não queria mais voltar? na verdade, eu estava trabalhando em São Paulo, eu achava que trabalhando eu poderia ajudar melhor ela com eles. Se eu voltasse para lá, não teria trabalho, então seria um peso maior para ela, depender dela, né? Então, assim, para evitar isso e imaginando que seria melhor, hoje eu sei que tudo estava no controle de Deus, mas até eu chegar a esse raciocínio, até eu chegar a essa compreensão, levou um tempo, né? E eu lembro que eu passei muitas noites, muitas noites que eu acordava de madrugada e chorava. Chorava, porque era uma dor que nada cessava. E eu trabalhava e quando eu chegava em casa, minha filha ela estava no pé da escada e ela falava: mamãe, então quando eles forem embora, eu pensei comigo, né? Eu não quero voltar para ficar nesse apartamento. E quando eu chegar, eu ter essa lembrança novamente.
eu revivia essa dor, porque quando eu chegava eu esperava ouvir a voz dela me chamando. Quando eu chegava, eu esperava de novo ela me esperando no pé da escada, mas eu não tinha. Então, e para abafar ou tentar apagar aquela dor que eu sentia nele, eu voltei a beber e voltei a usar droga. Eu busquei refúgio onde eu não devia nunca ter buscado, onde ser humano nenhum nunca deve buscar. Só que o que nos falta nesse momento é a estrutura. E eu não tinha estrutura nenhuma. Eu já tinha sido uma mulher casada, mãe de 2 filhos. O tempo em que eu passei casada e o tempo em que eu passei com os meus filhos, sempre fui muito responsável com a minha casa, com os meus filhos, com as pessoas à minha volta, sempre fui muito respeitadora. Mas aquela dor que eu senti parece que fez desencadear dentro de mim e despertar outras dores do passado que eu não raciocinava mais. Então, a única coisa que eu queria era dormir. Quando eu acordar, imediatamente já sair trabalhar e não lembrar deles. Então, a forma que eu achava que eu tinha para não lembrar deles era quando eu saí do trabalho, me entorpecer com bebida e com cocaína. Porque amenizava a dor, né? Se sentia ali no meio das bebidas, da euforia, né? Não É que a ficava... mesa, a cachaça, a droga te atrai muitos amigos. Amigos de uma carreira, de uma fileira, amigos de um copo, não é amigos, entendeu? É amigo do vício, amigo do desperdício. Esses amigos sempre vai ter. Quando você buscar esses ambientes, você vai estar rodeado de pessoas que se dizem seus amigos, mas são amigos enquanto tiver um copo de bebida, enquanto tiver a droga para usar contigo. Fora, acabou esse momento, não tem. Amigo é aquele que te instrui para o caminho certo, aquele que te diz assim, olha, você está no lugar errado, isso aqui, seu pensamento não é esse, está errado. É aquele que te corrige, aquele que te exorta, esse é o seu verdadeiro amigo. Né? Sim. Então, a roda, a bagunça, ocupava a minha mente, distraía os meus pensamentos e não me dava tempo para pensar naquela dor. E aí, quando eu ia para casa, dormia, e os momentos que eu acordava ali e eu começava a lembrar deles, a única coisa que eu fazia era chorar. Eu chorava em desespero, porque era um desespero dentro de mim, eu não acreditava que eu estava sendo. Só que Deus, ele sempre foi muito perfeito. E aí, no meio desse processo, acho que foi meses. O Senhor, ele colocou meu esposo no meu caminho. Eu já conhecia o meu esposo, porque ele frequentava o restaurante onde eu trabalhava, mas nos conhecíamos de nos cumprimentar. E eu lembro que nesse carnaval, foi logo depois que eu fui embora, no mesmo ano, ele parou, estava atravessando a rua para trocar um dinheiro, e ele parou no semáforo, a gente se cumprimentou, e resolvemos sair à noite, marcamos para sair para tomar uma cerveja. E ali nós tivemos um encontro mais íntimo, com mais intenções, além de um cliente, né, e você atendendo, conversando, sendo educado. E naquele momento ali começou a nossa história. O interessante da minha história com o meu esposo, com o Washington, é que ele é uma pessoa totalmente contrária a mim. Oposta, né? Oposta. É o positivo e o negativo. É a tampa da panela, exatamente. Tudo bem diferente assim, mas a gente se encaixa. Somos perfeitos. Eu no que eu preciso dele e ele no que ele precisa de mim. Então, ele foi alguém para me colocar, para me dar chão, para me dar um limite, para me dar uma estrutura. Foi enviado por Deus. Foi enviado por Deus. Na época, eu não imaginava, porque eu não estava na presença do Senhor. Eu lembro 2 vezes em uns cultos, e no momento da palavra ali eu tinha um fogo, um desejo ardente dentro do meu coração para aceitar o Senhor, mas eu senti dentro de mim que aquele não era o momento. Mas eu não imaginava eu vou voltar para o Senhor, vou para a igreja para tentar sanar essa dor. Não, eu tentava silenciar e sanar essa dor da maneira mais errada possível. E ele foi um instrumento de Deus, sem eu saber, porque uma pessoa que nunca usou droga, uma pessoa que é totalmente contra, né, a droga,
ele tem na família alguém que é usuário, sofreu muito, ele, a família toda, né, com essa situação, mas nunca experimentou cigarro mesmo, ou um cigarro de maconha, ou qualquer outro tipo de droga. A única coisa que ele fez usou foi bebida alcoólica. Então ele foi alguém que sempre me puxou. Quando eu estava no fundo, no fundo, no fundo do poço, era alguém que tinha uma mão e me puxava. Eu falava, não, você não pode. Eu falava, você já ultrapassou os limites, não pera, né? Era alguém que eu vi a possibilidade de me levantar, de me erguer de novo. Alguém que foi ali para dar a mão, né? Para te mostrar o que era certo, o que era errado. Foi realmente enviado por Deus. Para falar, não, já tá bom, já para. Porque como já tinha os amigos da mesa, que eles queriam era se divertir, era beber, era conversar. E não tava nem aí, talvez, com o que você sentia por dentro, né? Não tava nem aí, talvez, para saber como tava realmente a Jaqueline, a irmã Jaqueline, né? E agora ele já foi mais pro íntimo, então ele já quis saber mais, né? Ele já tinha ali um interesse, porque era a mão de Deus, né? Porque ele já vê ele de uma experiência ruim que ele já teve, né, no passado na família. Então, dele vivenciar, então foi algo muito positivo mesmo, e que eu vejo mesmo foi muito de Deus. Porque ele colocou alguém que já teve experiência, né? Então, para lidar com essa situação. Então, glória a Deus. Além de ter experiência, alguém que era totalmente contra, né? Totalmente aversa à droga. Então, foi algo assim precioso mesmo de Deus. Porque se nesse tempo eu encontro alguém que seria usuário, a minha vida estava em um poço muito profundo. Né? Porque, na verdade, eu era o tipo da pessoa que eu não tinha limite para beber. Eu não bebia uma quantidade específica, eu bebia até eu me apagar, como se fosse um coma alcoólico mesmo que eu entrasse. Eu vou tomar 6 latinhas, eu vou tomar uma quantidade específica. Não, eu tomava, se acabasse, eu procurava qualquer posto de gasolina, qualquer lugar, para me comprar mais, porque eu tinha que beber até eu apagar. Então, e ele sempre foi alguém que sempre me chamou para a realidade, sempre me chamou para a verdade, sempre me chamou, não, vamos procurar um outro caminho, vamos procurar uma outra direção. Então, foi através dele que eu me reconciliei com o Senhor. Glória, né? Glória a Deus, glória. Eu lembro que ele trouxe para casa um pastor, falou assim, eu vou convidar um pastor para fazer um culto aqui em casa. É assim que começa, lá em casa já tá tendo célula. Glória. Glória, é isso mesmo, vai plantar semente. E, aliás, já tem sementes plantadas lá, né? Sim. São sementes que os nossos olhos físicos não veem, mas que no mundo real já está lá. É só o momento certo que elas vão brotar no reino físico. Isso é uma certeza. Sim. É aos poucos, né? A gente vai levando aos poucos. Tenho certeza que a Varô ficou resistente, talvez no começo, né? Então, no primeiro dia, eu aceitei Jesus naquele culto mesmo. Não, foi super rápido, então. Foi rápido, mas foi assim, teve o culto e ele ficou no final do culto me cutucando. Ele falou, aceitar Jesus, vamos aceitar Jesus na hora do bater. Vamos nós dois. Vamos nós dois, se você aceitar, eu vou. E ali, assim, eu não sei se eu realmente queria, ou se foi por ali espontânea e repressão, né? Eu falei, vamos, né? E aceitamos Jesus. E aí eu falei, mas se for essas igrejas de copo, de saião, eu não vou, eu não sei o quê. Essas histórias de pessoas mundanas revoltadas, né? Principalmente os assembleianos, coitados. Eles são os mais... As irmãs do toque. São os que colocam fogo na terra e a gente, quando tá no mundo revoltado, são os primeiros que nós atacamos. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida de todos os assembleianos. Sim, é uma bênção. Então eu aceitei o Senhor ali e era a assembleia. Só que o meu pastor na fé, ele falava para mim assim, não, Jaque, não se preocupa. Vai pegando as suas roupas próximas que você comprar, daí você vai comprando mais comportadinho. Falando com jeitinho, né? Porque eu usava muito decote, 6 pra fora, muita mini saia, não era na praia, né? Então você imagina como que era. Mas com o meu pastor foi muito tranquilo. E realmente, assim, não era algo que ele falou naquele momento, ou naqueles primeiros momentos. Foi algo que ele morou um tempo em casa, morou com a gente um tempo, foi um tempo muito glorioso. Glória. Ele colocava a gente sentado um do lado do outro, ele sentava no sofá, abria a Bíblia e nos ensinando todo dia, pastor Juvenal. É um grande homem de Deus, amo a vida dele. Nós somos realmente marcados no reino pela vida dele.
E eu glorifico muito ao Senhor pela vida dele, pela vida de muitos homens iguais a ele, que dá valor mesmo assim às almas, o quanto elas são valiosas para o Senhor Jesus. É uma bênção. Teve ali um tempo de discipulado em casa. E muito rápido, foi uma coisa assim muito rápida, muito rápida. Não foi esperando. Não, o Senhor ele começou a agir. E aí ele era do Rio de Janeiro, ele era pastor itinerante, então ele estava na praia. E ele não tinha um ponto fixo. Daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vou levar vocês para ir visitando a igreja. Nós vamos cultuando junto. E cultuando aqui dentro de casa também. Parado nós não vamos ficar. Que honra, já pensou um pastor em casa para você orar? Para fazer o estudo bíblico, para te ensinar ali tudo. Olha, eu me sinto mesmo glória assim, a Deus, muito cuidada pelo Senhor. Sim. E nós fomos, só que nesse tempo de nós irmos visitar igrejas e ministérios, eu passei muitos processos de rejeição, de ser humilhada por pastores, porque além de eu estar naquele momento muito nova, vindo do mundo, cheia de manias e jeitos mundanos, que eu estava sendo tratada ainda pelo Senhor, e levou um longo tempo. Pastor Juvenal e outros pastores que passaram pela nossa vida tiveram que ter uma paciência muito grande no Senhor e um amor maior ainda. Porque assim, eu tinha muitas questões em mim que precisavam ser tratadas. E eu era muito fechada e ao mesmo tempo eu era muito ignorante. Então, assim, eram muitas coisas para serem trabalhadas, né? Então, eu passei muitos processos. E eu vim entendendo com o Senhor que logo de início o Senhor nos permitiu passar por esses processos para a gente ver o Evangelho não de uma forma como se fosse um quadro pintado. Igreja é perfeito. Não. Igreja são um ajuntamento de pessoas que cada um tem o seu jeito específico e tem pessoas de todos os jeitos, de todas as formas e manias. E você vai encontrar. Do mesmo jeito que você encontra pessoas no mundo que são problemáticas, dentro da igreja também você vai encontrar. Também tem. E na igreja as pessoas têm muita ilusão de, lá é tudo perfeito. Não é. Lá onde todo mundo é imperfeito. E onde todos os dias tentam alcançar a perfeição. Porque a gente tenta todos os dias ficar mais próximo, mais semelhante a Deus. E é difícil. Muito difícil. São pessoas imperfeitas que servem a um Deus perfeito e que estão sendo trabalhadas todos os dias para buscar realmente essa estatura do varão e da varoa perfeita em Cristo Jesus. Mas não somos ainda, porque o dia que nós nos tornarmos, ele nos arranca dessa terra, sabe? Então, assim, a gente precisa tirar essa mentalidade de achar que vai chegar na igreja. É lógico que você não vai chegar na igreja e achar, né? O povo mudando, não é disso que eu tô falando. Mas pessoas imperfeitas, pessoas falhas. Mas lá é o lugar do perdão, lá é o lugar de retorno, lá é o lugar, retornar ao lugar da humildade, a começar de novo. Senhor, eu errei, mas não é porque eu errei que eu vou olhar para o irmão e dizer, não, eu não quero ir para essa igreja, eu não quero ser crente por causa disso. Vim para a igreja e me decepcionei de novo. Você vai se decepcionar, porque é ser humano. Mas o eu servir e estar em Cristo é eu me decepcionar com o ser humano, mas não com Jesus. Porque Jesus não tem nada a ver com isso. Né? Então, esse tempo e esse processo me ajudou e trabalhou em mim nisso, a entender que eu poderia e estava sendo decepcionada pelo ser humano, mas não com Jesus. Eu não sabia o que era ser amada. Eu não sabia receber carinho. Para mim falar espontaneamente para o meu marido, eu te amo, levou tempo. Eu não estou falando, tipo assim, ele chegar e falar assim, eu te amo, e você precisa falar, eu te amo, porque ele falou, não, né? Eu te amo, então tem que falar, eu te amo. Vai ficar no papo, deixar a pessoa, porque eu também amo, mas eu só não quero falar. Tipo, não, era uma coisa muito doida. Porque assim, eu só não tinha vontade de dizer. Eu tenho o sentimento dentro de mim. Mas não queria, tipo, expor. Não precisa, né? Então, assim, bom, um pouco, eu até entendi hoje que um pouco é do meu jeito, um pouco é de mim. Eu não sou o tipo da pessoa que eu expresso meu amor com palavras. Hoje eu expresso com palavras. Mas a forma que eu mais expresso meu amor são com atitudes. Fazendo as coisas, né? Com coisas que eu faço, com cuidados, né? Não só para o meu marido, como para todas as pessoas à minha volta. Sim. E como foi para quebrar assim, essa barreira de falar eu te amo, de ser mais carinhosa? Como que foi esse processo? É um processo lento e eu acho que não é um processo que ele acontece
como se fosse você apertar numa tecla e pum, mudou. Ficou um amor. O Espírito Santo ele vai trabalhando, porque se ele vai trabalhando no seu sentimento, nas suas emoções, na sua compreensão, na sua forma de receber, na sua receptividade, como você recebe. Porque a verdade é que quando nós chegamos para o Senhor, principalmente, nós estamos com o nosso filtro muito sujo e muito despreocupado. Então, o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, nós não recebemos como elas realmente falam, ou como elas realmente têm a intenção de fazer. Nós recebemos como o nosso filtro está conseguindo filtrar aquilo. E às vezes o eu te amo, ele está sendo filtrado aqui, olha, tem alguma coisa de mim. Está me dizendo que me ama por quê? Não, tem alguma coisa errada. Do nada vai falar eu me amo, eu te amo. Suspeita. A pessoa muito desconfiada, a pessoa muito seca. Muito seca. Eu lembro que o Senhor ele foi trabalhar, eu não sabia receber o amor de Jesus. Eu chegava para mim ser selada com o Espírito Santo, foi uma luta. Uma luta travada no reino espiritual que o Senhor mandou. Teve muita guerra ali. Noemi, eu acho que o Senhor mandou esse comitiva de anjos várias vezes. Guerrear comigo ali, minha filha, receba. Aquebrante esse coração, abra esse coração e acredite que sou eu. Eu lembro que eu estava numa igreja com meu esposo, e o nome dele, dessa igreja era Irmão, no ministério. Uhum. E eu ia acho que era quarta-feira, do círculo de oração, e era aquele fogo, e eu não desejo. E aí o pastor o Juvenal, que era o nosso pastor na fé, falou assim, filha, se batiza por esse ministério, desce as águas, né? E daí, amém. E aí o rapaz falou assim pra mim, olha, o irmão do pastor, eu tive um sonho, o Senhor falou pra mim que você vai ser batizado em línguas quando você for batizada nas águas. No momento que você for batizada nas águas. Uau! Pronto. Me deixou mais receosa, meu amigo, me ajudou. Como é que vai ser? Como assim? Gerou em mim medo, gerou em mim expectativa, porque eu era uma pessoa muito frustrada, eu era uma pessoa muito melindrada, muito insegura. Então, eu tinha medo de ter algum movimento, de falar alguma coisa e ser condenada pelas pessoas, de ser julgada pelas pessoas. Eu tinha medo de fazer alguma coisa achando que estava certo e estava errado. Então, assim, eu me criticava o tempo inteiro. E o Espírito Santo, e as pessoas chegavam no culto, colocavam a mão e falavam, filha, é de mim, fala em língua, sou eu mesmo. E eu não ia. Não, foi uma luta. Foi difícil. Foi muito difícil. Então, assim, abrir o coração para sentir o amor de Jesus, eu sempre senti uma distância. Eu sempre achava dentro de mim, eu lembro desse sentimento dentro de mim, imerecimento. O Senhor é muito santo, eu sou muito sujo, muito pecador. Eu não mereço essa presença. O Senhor não vai me tocar, o Senhor não vai, chegar, se aproximar, me abraçar. Então, até o Senhor trabalhar dentro de mim, isso era camadas profundas, isso não é algo raso dentro do ser humano. Foi uma vida toda, foi toda uma trajetória, foi toda uma vida. E aí fica ali, e aquele momento, e tem muitas pessoas mesmo que são assim, muitas, que às vezes não recebe aquele amor, aquele cuidado, porque fica ali travada, né? Tá travada assim, mas será que eu mereço? Né? Mas tem certeza, pai? O Senhor tem certeza? Mas Ele nos ama a todo tempo. A todo tempo. E Ele não desiste, porque Ele não desistiu de mim. Ele continuou trabalhando no meu coração, Ele continuou perfurando essas camadas até chegar no lugar certo, no momento certo, no ponto certo. Que eu pude me abrir para o Senhor e sentir, receber o amor dEle. Quando eu comecei a sentir o amor de Jesus, eu me apaixonei por Jesus, eu me apaixonei por Ele. E eu lembro que eu comecei a fazer um curso na Neuza Etioca de libertação. E passei por um processo em que eu tive uma experiência com Jesus. Uau! Em que Ele me pegava pela mão, acordada, eu fechei os olhos e comecei a orar ali. E eu comecei a ver com os meus olhos fechados, como se eu estivesse vendo numa tela de cinema, numa tela de TV. Eu via um homem muito bonito, muito delicado, muito sutil, muito amoroso. Tinha cabelo grande. Como a gente igual no filme. Igual no filme. Não, a fisionomia dele não era igual, falando do cabelo. O cabelo grande é porque a gente, desde pequena, a gente sempre vê Jesus de cabelo grande. O cabelo é grande até o ombro.
Então ele tava com uma bata azul, tinha um pano branco assim jogado aqui Ai, que no tudo. pescoço. E ele entrava em 2 lugares específicos em que eu vivia algumas situações. E eu me via nesses lugares como criança. Uma criança do lado dele. Ele entrava comigo e saía, só que quando eu saía ele me dava um brinquedo na mão. E eu saía brincando e pulando, saltitando de uma perna na outra. E eu lembro que no final ele me levou em frente a uma praia. E ele ficou brincando comigo, me chamava e eu ficava parada assim, tipo, não posso, né? Mas é pra me brincar, porque é com medo, receosa de brincar. E ele brincando mesmo, fazendo gestos assim, de um adulto brincando ali com a criança, e daí ele chegava próximo de mim e colocava a mão assim, me mostrava o mar e ele falava para mim, não em voz. Aí ele olhava e a voz dele penetrava dentro de mim. Ai, que maravilhoso. Era algo maravilhoso. Então ele Nossa. passou a mão assim, o braço atrás de mim, e ele falava para mim, filha, olha o mar. E eu olhava, eu via um mar muito grande, muito grande. E eu olhava lá no fundo, você consegue ver o fundo do mar? E eu falava que não, né? E ele falou assim, eu tenho lugares para te levar muito, muito, muito longe. Lugares, coisas que eu tenho para você infinito, que você não consegue imaginar. Ai, que lindo. E aí eu abri os olhos, eu chorava, chorava, chorava. Eu fiquei meses, não em mim, parecia que o meu espírito ele voava. Nossa, Voava assim. imagina a sensação. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então eu passei esse processo de aprender a receber o amor de Deus, das pessoas, a sentir esse amor vir pelas minhas veias, mesmo como se fosse um fogo, me queimar e me queimar. Isso é Glória a maravilhoso. Deus. Glória a Deus, Vaso, pela sua vida. E que experiência maravilhosa. Ai, são muitas, são muitas. Muito lindas. A nossa vida com o Senhor, ela é... Por mais que hoje eu estou com 18 anos na caminhada com o Senhor mesmo, né? Tive alguns momentos de passar alguns processos de desistir, de parar, de voltar para o mundo. Foram processos muito dolorosos, mas em tudo eu glorifico ao Senhor, porque foram processos que me ensinaram, que me amadureceram mais. E hoje eu digo para você, eu recebi do Senhor uma estrutura que nada mais me tira da presença dele. Glória a Deus. Mas você tem segurança de falar isso? Hoje eu tenho. Porque ele me levou a lugares que só ele pode me levar. Eu não estou dizendo a lugares físicos. Eu estou dizendo a lugares no colo dele, a lugar no peito dele. A lugar que só um amor de verdadeiro pai pode levar um filho. Glória a Deus. E desse lugar que eu não abro mão. Glória a Deus. Ai. É coisa muito linda. E hoje, né, eu costumo dizer também que o Senhor, hoje eu tenho essa convicção dentro de mim. Que as nossas piores dores são as primeiras ferramentas que o Senhor ele vai usar para trabalhar através de nós. Esse processo com os meus filhos, quando eles foram embora, a dor que eu senti, eu pude viver um processo com uma pessoa, viver a ela passar, em que ali eu pude abrir o meu coração para ser mais trabalhada pelo Senhor ainda. Eu estava na minha casa, um pastor, amigo nosso, chegou e falou assim, vocês podem fazer uma visita ao Senhor? Porque eu estou indo visitar ele 2 dias, eu me comprometi com ele de visitar ele hoje, levar umas marmitas para ele comer, mas eu não vou conseguir. E nós falamos, não, vamos sim. E quando nós chegamos lá, era um senhor. Estava acamado, ele não conseguia caminhar. Com muita, muita, muita dificuldade, ele já estava acima do peso, as pernas muito inchadas com trombose, estava com vários tipos de doença. E para ir no banheiro ele precisava de muita ajuda. Quando não tinha, ele fazia mesmo ali na cama. Para se alimentar precisava das pessoas. E quando nós chegamos lá, nós fomos conversar com ele. E a história dele ele estava morando em São Paulo. Na época ele tinha ele vendia carro, ele trabalhava vendendo carro. Não tinha uma agência, mas ele comprava carro e ia vendendo, ia revendendo. E a esposa dele tinha problema também com droga. E na verdade, só que ele tinha um amor pelas filhas dele. E dava para você ver nas palavras, no tom da voz dele. Enquanto nós estávamos lá, ele ligou para um adolescente. Ele chorava. E a voz dela falando com ele, chamava de paizinho, o carinho, e o cuidado que ela tinha de falar com ele, e ele falando com ela. Então, você consegue perceber a diferença de algo que é forçado e algo que é natural.
Quando uma conversa começa naturalmente, né? E quando uma conversa ela é tentada ser montada, a pessoa tenta montar aquilo ali. E aí ele começou a conversar com a gente, falar da história dele, que a esposa dele agora estava na rua, não tinha quem ajudasse, ela estava morando na rua mesmo, em condição de rua, tinha 2 filhas adolescentes e estavam morando em casas diferentes de favores, porque também estavam na rua. Ele estava em uma cidade diferente e por conta da doença não conseguia mais trabalhar e não conseguia ajudar elas. Não tinha dinheiro para trazer a esposa, nem trazer as filhas, e a esposa também não queria vir. Por quê? Porque enquanto eles estavam em São Paulo, por alguns processos que eles passaram por conta da esposa estar na droga, ele não, a esposa. O conselho tutelar, mas algumas pessoas entraram na casa dele sem aviso e captaram a filhinha nova deles e levaram embora. Sem direito A despedida. a despedida, sem direito a lutar para que não acontecesse. Simplesmente entraram, pegaram a criança e levaram. E essa mulher que já tinha problema com droga, ela se lançou mais na droga e não conseguia sair da droga. E ele entrou em desespero, em uma depressão, porque ele falava, ele só chorava, porque não sabia onde a filha dele estava. Ele falou assim, hoje a única coisa que eu quero é saber onde minha filha está. Só saber. Que alguém me dissesse onde ela está, o lugar que ela está bem cuidada, mas eu não sei onde minha filha está. Isso é o que mais aumenta, isso é o que mais me dói no peito. A minha filha ter sido arrancada de mim, mas eu não sabia onde ela está. E aquilo ali me veio como uma faca assim, no peito. Trouxe a lembrança da falta dos meus filhos, deles saírem, né, de perto de mim naquele momento. Mas o Espírito Santo falou assim, filha, seus filhos, você sabe onde ele está, onde eles estão. Você sabe que eles estão sendo bem cuidados, e muito bem cuidados. Porque se tivesse comigo e eu pagasse para alguém, a gente vê tantas histórias. Sim, né? Poderia acontecer. Então, assim... Pode ter sido também livramento. Livramento, né? Sim. A gente precisa ver em toda dor, a gente precisa buscar um fio de esperança. E... Sim. E Deus teve cuidado aí, porque nós não vemos o futuro, né? Então, poderia acontecer algo ainda aí para o futuro, logo na frente. Então, Deus permitiu que seus filhos fossem criados pela sua mãe. E com certeza hoje são pessoas maravilhosas, né? Com certeza. São mesmo. E Deus permitiu. Então, que nesse momento pudesse aconselhar esse pai, porque você sentiu essa dor. Mas a diferença era que ele não sabia onde estava o filho. Então Deus mostrou para você. Você sabe onde estão os seus e ele não. Mas aquela dor você sabe qual é. Então você pode ali dar aquele consolo que talvez você precisava, né? E você precisava e depois foi para as drogas, foi para a bebida. Mas Vaso, glória a Deus pelo seu testemunho. Para mim é uma honra que tenha vindo dar e contar esse testemunho maravilhoso e forte. Eu vejo você como uma mulher virtuosa, uma mulher guerreira. Amém. E ela sabe, eu mando mensagem para ela, podcast, privado, perguntando, né? Porque né, precisamos aprender também sobre a área da libertação, que eu também acho muito importante. E que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, todos os seus projetos, né? Amém. E eu creio que vai ter muita coisa boa e grande por aí, porque eu acho que agora é o momento que, né, a volta de Cristo está próxima, então eu creio que Deus está preparando os seus filhos, né? Sim. E para quando ele voltar, a gente está... Eis-me aqui, papos. Eis-me aqui, tem que estar Eis-me aqui. Então, por hoje, né, esse foi o nosso podcast. Obrigada, né, pelo nosso mídia, né, pela irmã Jaqueline. Amém, eu que agradeço e me sinto grata. Que sejam edificados, né, por esse testemunho maravilhoso. E eu sei que alguma área da vida, do que ela contou, das palavras que ela disse, vai destravar alguma área da vida de alguém que vai assistir. Porque esse é o intuito, né, em gerar testemunho dói. Hoje a irmã Jaqueline está aqui, pela honra e glória do Senhor, fortalecida, vivendo o propósito de Deus na vida dela. E se ela não tivesse passado pelo testemunho, se ela não tivesse gerado, se ela não tivesse sofrido, hoje ela não estaria aqui contando e edificando as suas vidas. Então é isso, povo de Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.